Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos numa série de reflexões a respeito do pastor e suas ovelhas, as lições do pastor e suas ovelhas. E hoje eu quero ler algo muito importante para nós entendermos. João 10, 25, 28 diz algo muito importante. Vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. Jesus respondeu: Eu já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e jamais elas perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, pois eu e o Pai somos um. Pessoas não seguem a Jesus, o bom pastor, porque não conseguem crer. Jesus declara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vocês não creem, não ouvem, porque não são minhas ovelhas. Mas e por que não creem? Em 2 Coríntios, capítulo 4, declara o seguinte: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A palavra de Deus diz que é com o coração que se crê para a salvação. Mas qual é a mentalidade do coração que crê? O próprio Jesus, em uma das suas parábolas, a parábola do semeador, fala que tipo de mentalidade ou coração deveria ser cultivado para que nesse solo a fé em Jesus possa ser plantada, possa nascer, possa crescer e frutificar, sem que seja antes arrancada pelo maligno, ou depois de um tempo de alegria por ter recebido a preciosa semente da palavra, ela seja então queimada pelo sol dos problemas, das perseguições, ou sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução das riquezas. O coração que crê para a salvação precisa do cultivo da fé, que ela cresça e frutifique. A fé não é algo inerente a nós. A fé é um dom. A fé é um presente de Deus. E a palavra de Deus diz que se você não tem fé, peça a Deus que Ele te dá. E nós bem sabemos que a própria palavra também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O versículo 6 de João 10 diz assim: os que ouviram Jesus usar a ilustração não entenderam o que ele quis dizer com um aprisco. Eu sou a porta desse aprisco. Eu sou o bom pastor que tinha ovelhas que eram suas. Porque creram, então, nas boas novas do Evangelho e por isso eram agora suas ovelhas. Mas eles não entendiam que havia outras ovelhas que ele iria buscar fora do aprisco e que ele tinha uma missão neste mundo que foi dada por Deus, seu Pai, que era sacrificar a vida por suas ovelhas, entregar a sua própria vida e tomá-la de volta. Ele veio para chamar as suas ovelhas pelo nome ao redor do mundo todo. Essas ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama, eles a seguem. E no final, haverá um rebanho de todos os povos do mundo. João 10, 16, versículos também 51 e 52. Apocalipse 5, 9 também nos fala a respeito disso. Então, vivendo sob o comando de um só pastor, em total segurança e pleno prazer para sempre. Jesus estava dizendo a esses homens: eu sacrifico a minha vida pelas minhas ovelhas e eu mesma a tomo de volta,
estando vitorioso sobre a morte e sobre o pecado. Quem crê será salvo. Porque cremos na morte e na ressurreição de Cristo, nós somos cristãos. Quando perguntaram a Jesus, você é o Messias? Ele responde: a prova de que eu sou o Messias são as obras que eu realizo em nome do meu Pai. E não apenas eu lhes disse, eu lhes demonstrei. Cristo não é apenas o Messias, o enviado, ele é Deus. O problema não está na sua mensagem ou na sua identidade, mas no coração daqueles que insistem em permanecer na incredulidade e se rebelam contra o ungido de Deus, o Messias, o Salvador. O problema não está em suas palavras, nem mesmo na falta de obras poderosas para autenticar as suas palavras. O problema é a falta de luz, de regeneração no coração, de fé, daqueles que insistem em não ouvir a voz do Senhor e segui-lo, reconhecer o seu senhorio. Hoje nós temos o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos convence do pecado, do juízo e também da justiça. E Deus mesmo, por este mesmo Espírito e pela pregação do Evangelho, cuidará de chamar as ovelhas que ele deu ao Filho. E elas ouvirão a sua voz, e não a nossa voz. Eles seguirão o Senhor para a vida eterna. A pergunta é: crê tu nisso? Jesus, ele faz um convite no final do versículo 37 a 39 do capítulo 10. Ele faz um convite final da graça de Deus. Não crê em mim? Se não crê em mim, se não realiza as obras do meu Pai, mas se as realizo, creiam na prova que são as obras, mesmo que não creiam em mim. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Amados, olhe para as palavras de Cristo e faça delas a porta de entrada para você crer e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A humildade, ela é a chave para a fé salvadora, pois o orgulho é o grande obstáculo para a fé, pois gera a incredulidade. Peça ao Senhor que nesse dia lhe dê um coração humilde para crer, porque a palavra de Deus diz: bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que entregam todo o seu ser ao senhorio de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus e crer nela. Que Deus abençoe você e que hoje você tome esta decisão de ser uma ovelha de Jesus, passando pela própria porta, que é o Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, levante seu rosto sobre ti e te dê a paz de Cristo, que excede a todo entendimento.